Mas eu quero entrar no assunto, senhor presidente, não desrespeitando todo o conceito, toda a cultura e todo o conhecimento que tem o nobre amigo, colega, deputado Zé Roberto Lula, pessoa pela qual nutro a mais alta consideração e admiração. Mas houve uma fala do deputado Zé Roberto aqui na semana passada que não incomodou somente o sojicultor, mas incomodou várias pessoas que vivem e dependem do campo para sobreviver, deputada Luana. Porque a agricultura brasileira, ela é reconhecida como altamente competitiva, ela hoje representa 21% do PIB brasileiro, ela gera 1/5 de todos os empregos no Brasil, ela é responsável por 43,2% das exportações brasileiras e ela hoje gera quase 96,7 bilhões de dólares com essas exportações para a economia do nosso Brasil. Analisando o setor de desempenho da agricultura das últimas 4 décadas, foi um dos setores que mais avançou na nossa nação. Verifica-se que de 76 a 2019, nós tivemos uma produção de grãos que passou de pouco mais de 35 milhões para 232 milhões de toneladas, baseado em tecnologia e esforço profundo dos agricultores de sol a sol para gerar essa produção. Em que eu disse que hoje o Brasil consegue, com a agricultura, uma produção de mais de 232 milhões de toneladas, mas também na produção de carne passou de 2,9 milhões para 27,9 milhões de toneladas. Então, são dados que se tornam repetitivos para a gente poder mostrar o tamanho da importância não só da agricultura, mas principalmente do agronegócio para o Brasil. E aqui eu quero trazer um exemplo simplório, mas que representa muito bem a dificuldade das nossas estradas, que não está nas costas ou não está na responsabilidade do produtor de soja, de milho, de algodão, de sorgo ou de qualquer outra commodity do nosso país, mas que está na figura do Estado, deputado Gutierrez. E quando eu falo figura do Estado, eu não estou nominando governadores, estou falando Estado, que pode ser Tocantins, que pode ser Maranhão, que pode ser Bahia, Rio Grande do Sul, ou até mesmo São Paulo, que é o estado mais rico da nossa federação. O trecho que liga Porto Nacional à Natividade, aonde nós temos um pedaço dessa rodovia, que é de competência estadual, e outro pedaço que é de competência federal. Essa rodovia foi criada ainda, asfaltada, no início dos anos 90, ligando a cidade de Porto Nacional à cidade de Natividade, propriamente para que pudéssemos participar e levar o desenvolvimento até o início da região sudeste e também interligando ao distrito do Senhor do Bonfim. Essa rodovia ela foi feita para trafegabilidade de veículos leves, para não dizer carros de passeio, com uma qualidade do asfalto que suportava o tipo de veículo e o peso de veículo. Naquela época da construção dessa rodovia, não se sonhava, não se imaginava que a nossa região da margem direita do Rio Tocantins iria se transformar num celeiro da agricultura do nosso estado. E hoje a divisão muito clara das competências de estado. Quando você atravessa o quebra-mola dentro da zona urbana de Silvanópolis em direção à Natividade, você está numa rodovia capeada por CBUQ, que é o asfalto usinado de melhor qualidade e que aguenta o tranco das carretas carregando gado ou das carretas carregando grãos. Quando você retorna para Porto Nacional, ainda na matriz, na origem da rodovia construída lá no início da década de 90, que é aquele asfaltinho que muitos tratavam como asfalto sorrisal, mas que era de capacidade para veículos de peso leve, hoje nós temos uma estrada totalmente intransitável. Essa é a grande diferença. A culpa não é da agricultura, mas sim a responsabilidade é do Estado que não preparou a rodovia para o desenvolvimento e para a atualidade que hoje nós estamos vivendo, que é um Tocantins rico na agricultura
e que produz grãos, que produz gado, que produz carne para o restante do Brasil. Precisamos fiscalizar. Nós temos algumas cargas que estão acima do peso. É verdade. Como temos bons profissionais na medicina, também existem as ovelhas negras. Como temos bons políticos, também tem os maus políticos. Como tem bons professores que se dedicam em sala de aula, nós temos aqueles que não fazem questão de ensinar o aluno. Assim também é na profissão da agricultura. Temos os agricultores que são responsáveis, mas temos aqueles que querem levar vantagem de tudo, se adaptando, ou melhor, se agarrando à lei de Gerson. E aí é esses que estão prejudicando. Mas o bom não pode pagar pelo mal. Não podemos classificar todos com a mesma régua. A obrigação de fiscalizar é do Estado. O Estado é que tem a obrigação de fiscalizar a pesagem dos veículos que trafegam em suas rodovias. O Estado tem que se modernizar e tem que se adaptar à nova realidade econômica que o Tocantins hoje vive, respira e, graças a Deus, produz. Então eu quero aqui, de maneira muito simples, fazer as minhas homenagens à classe trabalhadora do Brasil no setor agropecuário. É essa turma que segura a nossa economia. São responsáveis por quase 40% da redução da nossa cesta básica nos últimos 2 anos. Nesses últimos 3 anos que estamos vivenciando a pandemia no nosso Brasil e no mundo, a agricultura brasileira é que puxou e que segurou a inflação no nosso país. É que não deixou de disparar os números para que nós pudéssemos pagar uma cesta básica mais cara e um mantimento mais caro nas prateleiras. Então fica aqui o meu apoio incondicional ao setor que produz e ao setor que gera empregos e ao setor que coloca a comida na mesa de todos os brasileiros. Muito obrigado a todos, um bom dia. Me atentar já que alguns deputados falaram sobre a minha fala da semana passada. Dizer que eu não falei de agronegócio, eu não falei de agricultura familiar, eu não falei de criador de boi, não falei nada disso. Eu disse exclusivamente ao pessoal que planta soja. Exclusivamente nessa situação. E ouvi atentamente Valdemar Júnior, deputado Valdemar Júnior, ouvi atentamente os seus argumentos. E da mesma maneira que Vossa Excelência discordou dos meus argumentos, eu quero discordar dos seus argumentos. Que não traz a profundidade necessária para que a gente possa fazer esse debate. Dizer que o Tocantins produz carne, dizer... Mais 2 minutos, senhor presidente. Dizer que o Tocantins produz 200 não sei quantos mil toneladas, isso é não entender o que acontece no nosso Estado. Autorizado, deputado. É a mesma coisa, deputado Vilmar. O exemplo que o deputado Valdemar deu é como se fosse assim, ó. Tem uma pessoa que ganha 1 milhão e tem 9 pessoas que ganham 100 reais. Quando você divide, você soma a renda e divide, fala, não, a média é 100 mil reais. Não é 100 mil reais. 9 pessoas ganham 1.000 reais e uma pessoa ganha 1 milhão. Dizer que o Estado Tocantins produz toneladas e toneladas de carne, toneladas e toneladas de soja, é desconhecer, deputado Helenil, que nós temos milhares de pessoas passando fome nesse Estado. Não adianta produzir carne. Está produzindo carne para quem? Está produzindo carne para quem? Ou as pessoas desconhecem que nesse Estado 600 mil pessoas vivem ganhando menos de 450 reais por mês? O que eu estou dizendo é que, além de estragar a estrada por causa da sobrecarga, que um caminhão que poderia carregar por eixo 10 toneladas, carrega 20, é por eixo que é a conta, não é por caminhão, é por eixo. Dizer isso é desconhecer o que está acontecendo. É nós falarmos que não tem estrada esburacada nesse Estado. Tem a estrada esburacada. E é na rota da soja. É na rota da soja. Dizer que o Estado tem que botar a balança, eu posso dizer que as pessoas têm que ter consciência dos seus atos e da sua responsabilidade. Alguém que num caminhão de carregar 45 toneladas bota 70, tem responsabilidade sim. Tem responsabilidade sim.
Mas eu vou fazer um requerimento para o governador, para o governo, para a Ageto, que está ali dezenas e dezenas de balança para evitar esse tipo de coisa. Eu discordo da maneira como produz a monocultura. Concluindo, senhor presidente, discordo. Exatamente porque não leva em consideração as outras pessoas. E eu não acho justo que você destrua o ambiente, que você desmate, que você polua as águas, para dar lucro para alguns e prejuízo para a grande maioria. Isso não pode, está errado. Esse sistema não foi possível, deputado Valdemar Júnior, deputado Amália, deputada Valderez, nos 30 e tantos anos que existe o Tocantins, de diminuir a pobreza desse estado. Quase 90% da nossa população é pobre, quando era há 35 anos atrás, quando aqui era Goiás. Nós não podemos desconhecer isso. Nós estamos falando do estado que 800 mil pessoas nem casa para morar tem. E o que da onde foi gerado esses bilhões e bilhões que foi gerado no nosso estado? Ficou na mão de poucos, não ajudou a população e continua a pobreza. Portanto, a minha crítica, reafirma a minha crítica. E todos os dados científicos demonstram que eu estou falando estou correto. Se as pessoas não gostaram, não gostaram. Mas que eu estou falando a verdade, eu estou falando a verdade. A verdade é uma só. A sobrecarga estraga as estradas e essa sobrecarga, notadamente, é muito da soja. Não é só a soja, mas é quase muito, a maior parte é da soja. E a gente precisa corrigir isso para que todos possam ter uma vida digna e não só alguns no nosso estado. Obrigado, senhor presidente. Mas eu fiquei muito preocupado naquele dia, deputado, que foi tratado aqui sobre a questão das estradas, que inclusive foi no momento em que eu defendi, e eu já tinha feito solicitação aqui na Assembleia, e já tive com o presidente da Ageto, da manutenção de estradas, como a de Dueré, Lagoa, Dueré, Sandolândia, Formoso, Araguaçu, a cidade de Alvorada, e ali Vossa Excelência defendeu que era causado uma série de prejuízos por parte do tráfego de soja que não gerava impostos aqui para o nosso estado de Tocantins. E eu fui muito questionado quando eu voltei ali para a região, que eu digo que ali no sul do estado, deputado Júnior Gel, 1/3 da agricultura de todo o estado do Tocantins está ali na região sul. Do gado também tem aumentado muito o nosso rebanho. Nós temos a Coperfrigo, que é o frigorífico que gera mais de 800 empregos diretos ali na nossa região, que inclusive hoje, ao lado da deputada Cláudia Leles, ali na CCJ, tivemos a oportunidade de reparar um grande prejuízo causado pelo governo afastado, tirando uma série de benefícios do Proindústria, prejudicando quem gera emprego aqui no estado de Tocantins. E a nossa preocupação, eu sempre tenho pautado aqui na Assembleia, que nós só teremos um estado desenvolvido a partir do momento que o governo incentivar e dar condições para quem quer efetivamente gerar emprego e renda possa ter a condição de investir no nosso estado de Tocantins. E aí, deputado Zé Roberto, eu entendo ter sido infeliz, porque quanto nós estruturamos, e a infraestrutura tem um papel importante no escoamento da produção, e eu vejo, tanto nos fertilizantes, eu vejo nos maquinários, eu vejo na mão de obra, eu vejo no produtor, eu vejo no homem do campo, que é quem alimenta o Brasil. E para se ter noção, não apenas os grandes, mas também os pequenos, são os agricultores que não são necessários o incentivo do poder público e a condição para que ele possa desempenhar o seu trabalho. E nós, enquanto legisladores, enquanto representantes de todos os segmentos da sociedade, do pequeno ao grande, daquele que se preocupa com o alimento que chega na mesa do brasileiro, nós não podemos ser contrários ao desenvolvimento. Eu acho que o assistencialismo ele é importante, principalmente no momento tão difícil que o nosso país está enfrentando, de crise pandêmica, em que o desemprego assola a nossa humanidade, e, infelizmente, que programas sociais, assim como o governo federal implantou, para que pudéssemos dar dignidade ao ser humano, mas nós não podemos pensar somente no assistencialismo sem investir em condições que gerem emprego e renda para a nossa sociedade. Eu estou ao lado do pequeno, porque eu acredito que temos que incentivar
mas eu não posso deixar de entender que uma região e um estado essencialmente agrícola como o nosso, para se ter noção, deputado Zé Roberto, nós somos de um estado que tem 7 universidades federais do Tocantins que tem áreas agrárias, que nós temos que cada vez mais investir para que o nosso estado seja cada vez mais fomentador de desenvolvimento econômico e social para o estado do Tocantins. E eu entendo, e eu tenho visto manifestações importantes de deputados aqui dessa Casa de Leis, que o homem do campo tem que ter condições dignas e rodovias com estrutura suficiente para trazer e levar o desenvolvimento do estado do Tocantins. E eu tenho sido fortemente questionado ali na região sul sobre posicionarmos sobre algo que nós acreditamos. E eu não poderia, de maneira nenhuma, aqui neste momento, deputado Valdemar Júnior, fazendo coro àquilo que Vossa Excelência defendeu. O homem do campo precisa de quem esteja aqui na Assembleia Legislativa, defenda os interesses de quem está transformando a realidade de um Estado essencialmente agrícola, e é este o nosso papel. Como é que eu venho aqui nessa Casa de Leis, e eu já estive com o nosso governador Vanderlei Barbosa, discutindo a pavimentação da TO 365, que liga Gurupi ao Trevo da Praia, e logo após o governo do Estado pavimentar aquela rodovia, eu prontamente vou falar também da pavimentação do Trevo da Praia à cidade de Poeiras, porque é interligando rodovias e cidades que nós conseguimos fazer as transformações que nosso Estado tanto precisa. E para finalizar, presidente, eu me recordo que há muitos anos atrás, quando o então deputado Laurez Moreira era deputado aqui nessa casa, em um discurso aqui nessa Casa de Leis, deputado Fabião Gomes, ele dizia que o sonho dele era que visse lá a cidade de Araguaçu interligando a cidade de Sandolândia, Sandolândia interligando a Formoso do Araguaia, Formoso do Araguaia interligando a Dueré, Dueré interligando a Aliança do Tocantins, Aliança interligando a Brejinho, Brejinho interligando a Porto Nacional e Porto Nacional interligando a Palmas. Naquela época, acharam que era uma loucura ver o estado totalmente pavimentado e ligado dessa forma. E hoje, eu saio dessas regiões e tenho acesso à capital do nosso estado, com essas cidades, com estradas pavimentadas. Agora, o nosso compromisso é manter a qualidade de rodagem, não apenas para os que possam ir e vir, que não estejam no agronegócio, mas além do cidadão poder ir e vir, nós possamos escoar a produção de uma região que é rica, que é forte e que depende cada vez mais da força do Poder Executivo, do Poder Legislativo, para melhorar a condição de rodagem. Meu muito obrigado a todos.